Boa noite, na paz e na presença do Senhor. Vamos a mais uma live. Agradecer a Deus pela semana vencida e agradecer a Deus por mais esse domingo, para aqui realizarmos mais essa live. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente a nossa nação, o nosso povo. Deus abençoe os seres humanos. Enquanto há vida, há esperança. Após, só o juízo final. Então pare e pense, porque amanhã poderá se dar. Que se abra os olhos, a mente e o coração e receba do Senhor, que almeje teu coração segundo a vontade do Pai. Glória a Deus. Longe do Senhor andava, num caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, não queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, e por isso desprezava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, entregando-lhe o meu fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois queria te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé das cruzes. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, né? Deseja te salvar. Não sei como está a tua vida, como está o seu sofrimento ou a sua dor, mas Jesus ainda está de braços abertos. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, vos libertarei. Jesus é o mesmo, ele não mudou. Então vem para Jesus, abra seu coração, deixa Jesus entrar e transformar a tua vida, porque ele nos ama e ele veio para que todo aquele que nele crê alcance a salvação. Que Deus abençoe essa noite maravilhosa, que Deus nos dê sabedoria e que dê um entendimento para sempre estarmos nos caminhos do Senhor. E agora a irmã Antônia fazendo a parte dela, para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, que Deus abençoe. É motivo de agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Já agradeceu a Deus hoje por estar vivo, por estar respirando esse ar que é dele. Nada é nosso, né? Tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Se estamos aqui é porque Ele tem algo ainda para realizar em nossas vidas e através da nossa vida. Deus abençoe sua família, seu lar e tudo que você tem pedido ao Senhor que Ele realize dentro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Vamos ler a palavra do Senhor
como sempre, né, eu falo que é uma carta de um pai que ama os teus filhos. E nela nós podemos encontrar tudo o que precisamos para viver nessa terra, né? Ele ensina tudo dentro desta carta, né, desta palavra abençoada, que não é um livro como outro qualquer. Quando a gente abre e começa a ler, nós sentimos a presença do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus cure, que Deus liberte e que Deus faça aquilo que é bom para você. Deus te abençoe. Vamos ler aqui João 6, 22 a seguir. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos iam indo sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer-lhe: desci do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai me enviou e o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este pão a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Palavra de Deus, né? Palavra do Senhor. Jesus é tudo para nós, é tudo que nós precisamos, né? E muitas das vezes nós queremos buscar Ele em outros lugares, mas Ele é único, foi o único que morreu para nos salvar. Foi Ele que ressuscitou e Ele está vivo, Ele está aí, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares. E Ele continua de braços abertos a te esperar, né? Ainda dá tempo de se arrepender, buscar ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, servi-lo e aguardar o grande dia. Porque naquele grande dia, Ele não terá nem a mim nem a você por inocente. Porque hoje eu fico analisando, né, como a gente ouve, tudo que a gente abre está falando de Jesus. Se vai no YouTube, está falando de Jesus. Se vai no Instagram, tem passagens, né? Tem pessoas evangelizando. Se vai no Face, então assim, não tem como a gente dizer que não conhece, não tem como a gente dizer, a não ser que as pessoas estejam procurando outras coisas, né? Mas se for para procurar a palavra de Deus, a gente vai encontrar em todo lugar. Tem gente pregando nas praças, na rua, na esquina, na calçada, então não tem como dizer que não sabia. Então, arrependa-se hoje, porque hoje ainda dá tempo, amanhã poderá ser tarde demais. Que Deus abençoe a sua família, que Deus encha o seu lar, a sua vida de amor e paz, né? E sabemos que nessa terra iremos passar por provas, né? Um processo para que a gente venha vencer em nome de Jesus. Vamos louvar o louvor da harpa cristã que se encontra número 5, o Desce Fogo Santo, né? Que é um louvor que nós devemos fazer isso todos os dias, né? Ofertar ao Senhor espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Sou teu, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar, Espírito divino do Pai a promissão. 70 alma pede a ti a santa missão. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Glória a Deus, né? Que nós venhamos consagrar a nossa vida, tudo que formos fazer ao Senhor, porque Ele é quem sabe o que é bom para mim e para você.
Vamos louvar o de número 15, também da harpa cristã, né? Ó quão cego andei, convenção. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Qual ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, louvado e exaltado seja Deus, né? Que Deus nos ajude a vencer, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria para vencer as batalhas dessa terra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Agora o nosso irmão Gilvan. Glória a Deus, né? Então, foi na cruz que ele pagou o preço por mim e por você. Por isso que ninguém será tido por inocente, porque todos já ouviram falar. Muitos rejeitam, muitos negam, muitos não querem a presença do Senhor. Cabe a você escolher querer os caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Infelizmente nós estamos num mundo que, queira ou não queira, às vezes nós tropeçamos, mas nós temos Jesus Cristo, nosso intercessor, e vê que não foi de coração que falhamos, fazendo a vontade da carne, mas que o mundo nos rodeia para tentar nos destruir. Que possamos a cada dia ter força, que possamos a cada dia ter sabedoria, que sejamos batizados com o Espírito Santo, que assim Deus nos livre de todo mal, que possamos ser fiel e justos
do Senhor, porque infelizmente somos falhos. O que é o ser humano, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos livre de todo mal, que Deus limpe a nossa nação de todo mal, de toda perdição, que a nossa nação seja uma nação de louvor, de honra ao Criador. Deus seja louvado. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 a seguir. A ceifa e os ceifeiros, né? Deus sempre avisa, mais um alerta para todos nós, né? Cabe a cada um de nós prestar atenção e se manter nos caminhos do Senhor. Mesmo que você tenha tropeçado, tenha caído, arrependa-se verdadeiramente, como Pedro, não como Judas. Arrependa-se verdadeiramente e volte-te para o Senhor, e Ele lhe perdoará e prossiga, tentando não mais praticar o mal que desagrada a Deus. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Misericórdia, né, Senhor? Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que a nossa comida seja essa: fazer a vontade do nosso Criador, do nosso Senhor, né? E assim realizar a sua obra. Que Deus nos dê força nesse mundo de ilusão. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E os que ceifam recebem galardão. Amém. Ceifa. E ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Muitos dos samaritanos, do povo que não era povo conhecido de Deus, creram em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então creia, meu irmão, minha irmã, porque todo aquele que nele crê alcançará a vida eterna. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, né? Aquela mulher que foi buscar água no poço de Jacó, né? Se encontrou com Jesus, a samaritana, e ela creu, né? Jesus disse: eu tenho água que nunca mais terá sede, que é a palavra de Deus no seu coração. Ela creu, através dela, muitos creram. E a palavra de Deus diz que muitos creram, não só pela palavra daquela mulher, mas porque também ouviram e receberam de graça.
E muitos têm negado, muitos têm rejeitado o Senhor. Prefere alimentar a carne das coisas do mundo, mas não quer se alimentar da palavra de Deus. Aqueles que saem às ruas, aqueles que fazem uma live dessa, são criticados, são pouco vistos. Mas a palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Seja ovelha do Senhor, ouça a voz do Senhor, porque um dia tudo aqui ficará e ninguém será digno por inocente. Prepara-te, ó igreja. Glória a Deus.
Glória a Deus, é puxado, né? O louvor. Haja garganta, né? Mas graças a Deus, que louvor lindo. O médico errou, né? Aquela mulher já tinha muitos anos com aquele sofrimento. E Jesus ia a curar outra criança. E ela viu aquela multidão e tocou no seu coração. Se tão somente eu tocar na orla da roupa dele, eu serei curado. E assim aconteceu. Então creio, né? Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração da vida de todos. Né? Creio, né? Tem vezes que a gente fica chateado porque Deus não é nosso empregado, né? Muitas pessoas querem fazer de Deus o seu empregado. Mas não é do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. Tem vezes que chegou a hora de ser recolhido para os braços do Pai. Né? E tem vezes que o médico errou. Jesus já te curou. Então creia na tua cura, creia na tua libertação, na tua restauração. Porque Jesus é o mesmo. E Ele está aqui, Ele está aí. E o milagre pode acontecer neste momento da tua vida. Você pode ser estabelecido de qualquer coisa. Qualquer coisa. Que para Deus nada é impossível. E por isso Ele nos mandou um intercessor. Para que não fosse atrás de outra coisa a não ser o seu filho amado. E assim você receberá as bênçãos que Ele tem determinado para a tua vida, para a tua família, para a nossa nação. Vamos crer, vamos orar, vamos buscar. Que nós veremos a nossa libertação, a nossa nação liberta. A nossa nação louvando, adorando e clamando o Senhor, que é maravilhoso. Né? Já pensou todo mundo louvando, clamando? Quando a gente vai numa igreja cheia, todo mundo louvando, é a coisa mais linda do mundo. Então, mas que seja verdadeiramente um louvor, uma adoração e um buscar na presença de Deus. Né? A palavra de Deus também nos diz que o varão, o pregador, não tem honra da sua pátria. Por que será? Né? Deus sabe. É uma luta, é uma batalha, né? Mas faça a sua parte, independente de qualquer coisa, porque Deus é contigo. E Deus vai te honrar. Né? Como foi o primeiro louvor, que você receberá o galardão. Aceite os ceifeiros. Nós estamos pegando algo que alguém já produziu, já fez, já pagou o preço. Jesus pagou, os discípulos pagou. E agora nós estamos recebendo de graça temos que dar. A palavra de Deus, os caminhos do Senhor e abertos, para que todos venham alcançar a salvação. Vamos que vamos na paz e na presença do Senhor. E agora, não, mas deixa eu terminar a minha, né? Porque 6h53, não chegou 6, né? Graças a Deus, então deixa eu terminar a minha parte, que aí a Antônia
pega na parte dele. E eu vou fazer mais uma leitura para encerrar a minha parte. Glória e graças a Deus. E uma leitura que estava no meu coração. Olha, capítulo 7 de João diz a incredulidade dos irmãos de Jesus. Irmãos, Jesus não teve irmão, não sei o que lá. E a Bíblia diz, não só aqui, em tantos outros lugares, Jesus teve irmão e irmãs. Não feito da vontade do homem. Né? Porque Jesus, ele veio, ele já existia antes. Mas era preciso ele vir. E a porta para ele vir foi Maria. Temos que amar Maria, respeitar. Para por aí, adorar não. Né? E ela disse sim, para que o Senhor viesse através dela. E teve os irmãos, porque se Jesus nasceu de Maria, né? Não feito da vontade do homem, como José, né? Que era o esposo de Maria. Mas era considerado, né? Como nós nos consideramos todos irmãos. Mas para por aí. Intercessor só amor. Salvador só através de Jesus. Vamos para a palavra de Deus e fica na palavra de Deus e tchau. Que é a melhor coisa que tem. Glória e graças a Deus. Isso que é bom, a gente está lendo. Nesse multiplicar, a gente vemos aí, como a irmã diz, que 3 pessoas tiraram a sua própria vida. Né? Esta semana, né, irmã? Esse mês, né? Esse mês. Porque 3 pessoas tiraram as suas vidas. Fizeram com Judas, infelizmente. Né? Não sei se traíram a Jesus com beijo, mas tiraram, desistiram. Então, que você não desista, que você persista. Porque Deus tem bênçãos para você. Deus quer mudar a tua vida e a tua história. Então, não desista. Quando você desistir do mundo, se abraça com Jesus, que é o Senhor e consumador de todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 14. Ah, no meu coração e eu vou ler. Né? Eu cheguei, pensei em ler, depois fui para os cefeiros, né? Que nós possamos a cada dia estar fazendo a vontade do Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta,
porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedires, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E assim aconteceu, né? Jesus partiu, foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia, ficou aí na terra e foi para o Pai. E ele está aqui, ele está aí, né? Com o Espírito Santo, com todo o seu poder. Creia, Jesus não mudou. E o milagre vai acontecer. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se aterrorize. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. E assim seguiu, e assim aconteceu. Louvado seja Deus. Jesus veio, Jesus cumpriu o seu papel. Jesus não foi feito da vontade de Maria e de José, mas foi do Espírito Santo, né? Veio, nasceu, se criou no meio de seus irmãos, de Maria que o teve e de José, e assim cumpriu 33 anos nesta terra. Louvado seja Deus. Conheceu aqui, e está aqui, e está aí, para fazer a vontade do Pai. Creia e receba. Um abraço apertado e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. E daqui eu já me despeço. Deus abençoe e que Deus, obrigado por mais esta oportunidade. Glória e graças a Deus, né? Dando continuidade, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Como o irmão falou, né? Eu sigo um jovem no Instagram e ele estava comentando que esse mês foram muitas
suicídio lá em Nossa Senhora da Glória. E a gente se pergunta por quê, né? Por que dar fim à vida, né? Já teve casos na minha família, já teve casos em outras famílias, e assim a gente sabe que não é fácil. Cada um é que sabe o que está passando, mas que nós venhamos tentar ajudar o outro quando a gente vê que ele está passando por uma tristeza, por algo, porque assim, infelizmente, esse mundo ele é muita pressão, né? As pessoas nos pressionam, nós temos que ser boa esposa, boa mãe, boa filha, bom tudo, mas olha, não é Deus. Nenhum de nós conseguimos fazer isso com perfeição. Então, assim, que nós venhamos ter misericórdia do outro, que nós venhamos sentir a dor do outro, que nós venhamos cuidar do outro, porque às vezes nós estamos do lado da pessoa e a pessoa está morrendo, se matando e a gente não vê, ou finge que não vê. Então, que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, venha ajudar a nós a ver a dor do próximo, a ajudar a sair desta crise, porque muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos o outro em crise, pressionando, querendo perfeição, querendo que o outro seja como a gente quer, mas não é. Cada um tem o seu jeito de ser. Só quem tem o poder de nos transformar é Jesus Cristo. Olha, eu sou mãe, sou filha, sou sogra, tenho sogra, e é pressão nesta terra. Mas eu creio que eu sou boa nora e boa sogra. Por quê? Não me meto em nada. As relações, né, eles fazem do jeito deles, que eles sejam muito felizes. O que eu faço por eles? Orar. Só orar. Vejo, né, coisas que a gente vê porque a gente não é cego, mas não é eu que vou mudá-los. Só o Espírito Santo tem esse poder. Mas muitas das vezes a gente pressiona o outro, quer que ele seja assim, assado, frito, cozinhado, mas nós não temos poder para mudar as pessoas. Só o Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos ter misericórdia dos nossos irmãos que estão por aí, tentando tirar a vida, achando que vai resolver. E não vai. Infelizmente a aflição vai continuar do outro lado. Porque Deus disse que Ele deu e Ele é quem vai tirar. Ele deu e Ele mesmo pega de volta. Então nós não podemos dar cabo da nossa vida. E aquele que der, que fizer, já sabe a sentença. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ajudar ao próximo, que nós possamos olhar para as pessoas com um olhar de amor, que nós venhamos entender que realmente o processo é doloroso, é difícil. Não é fácil não, aqui nessa terra não é fácil, porque as pessoas exigem muitas coisas de nós. Mas nós venhamos olhar e ver que não tem ninguém, mil maravilhas, mas que nós vamos vencer. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu por mim e por você. Só sabe Deus e a gente, o que a gente passa, as guerras internas, né? Mas muitas das vezes quem está do nosso lado, ou amigos, ou pessoas, consegue ver, né? E muitas das vezes só pressiona, coloca a gente mais para baixo. Ou seja, é fácil? Não é. Mas que nós venhamos estar ligados em Deus, que nós venhamos estar buscando a Deus, que nós venhamos estar com os olhos abertos para ver que, infelizmente, nessa terra, o inimigo ele tem fúria, né? O que ele puder fazer para destruir as vidas, ele vai fazer, porque ele sabe que o céu é maravilhoso, o que ele viveu lá, ele sabe que o céu é maravilhoso, né? Que lá nós teremos paz, que lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Então, assim, que nós venhamos lutar pela nossa salvação, que nós venhamos pedir a Deus forças para nós conseguir chegar no céu. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor, né? Ação de graça pela esperança da salvação. 1 Pedro, do versículo 3 a seguir. Né? Capítulo 1, versículo 3 a seguir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança, que pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em vós grandemente
vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não o havendo visto, mas no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Glória e graças a Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara, né? Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Mas para isso nós temos que lutar, passar por esse processo, né? Esse processo chamado vida, que é difícil, nós sabemos que é difícil realmente, mas ele nos garante a salvação. Aquele que vencer, ele vai dar a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Né? O que eu peço a Deus, ao Senhor Deus, é que visite principalmente os jovens, a cabeça dos jovens, né? Que a gente não sabe o que passa na cabeça deles, é muita pressão, né? Que os pais tenham paciência com os seus filhos, né? Que os pais conversem mais com os seus filhos, que os pais entrem no quarto do seu filho, porque quem manda na sua casa é você. Então entre, veja o que está acontecendo, procure saber a razão, do qual motivo, porque está agressivo ou fazendo coisas que você não está gostando, mas não é nem por força nem por violência, né? Que Deus lhe dê sabedoria para lidar com os jovens. E sabemos que não é fácil, e não é cobrando que a gente vai conseguir. Que Deus abençoe o nosso povo, a nossa nação, que Deus repreenda o espírito de morte em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus sare a nossa terra, que Deus visite cada lar, cada família, né? E eu vou encerrar com um louvor aqui de Jesus, o Filho vai passar. Em nome de Jesus eu creio que vai passar, né? Tudo vai passar nesta terra, né? Porque é tudo passageiro. Então vamos crer que vai passar. Em nome de Jesus, não importa o que você está passando, creia. Jesus Cristo é poderoso para curar e para salvar, para perdoar. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo.
Que Deus encha o seu lar de amor e paz, que você seja paz dentro do seu lar, lá no seu trabalho, aonde você for, porque a paz ela está dentro de nós, né? Outro dia eu estava viajando e eu ouvi o pessoal falando que queria mudar de casa para ter paz. E alguém chegou e falou: a paz está dentro de você. A paz é Jesus quem dá. Se você não tem paz, aonde você for não vai ter paz. Porque se você não tem paz, se eu não tenho paz, não tem lugar para me dar paz. O único que pode nos dar a paz é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. A oração que o Senhor nos ensinou e encerrar essa rica oportunidade agradecendo ao Senhor pela vida, pela saúde, pela vida do irmão Gilvão, pela família dele, pelos filhos, pelo genro, pela nora, por cada um. Em nome de Jesus, abençoando cada lar, cada família, cada um de nós, que sejamos tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz semana na presença de Deus. Juarez Ferreira, Deus te abençoe, grande mãe. Maria Cida Gonzaga, Deus abençoe. Que Deus derrame bênção sobre vocês, sobre a família, que sejam cheios do Espírito Santo, que busquem ao Senhor, que ainda está de braços abertos a esperar. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é justo. Enquanto a vida é esperança. Glória e graças a Deus.